Olá pessoal, hoje é a aula 7 sobre o campo gravitacional. É a aula 7 sobre o campo gravitacional segundo os espíritos, tá? Não segundo a ciência terrestre. O campo gravitacional, ele é muito diferente do que a ciência adota atualmente, né? Ele também é formado por partículas elementares positivas e negativas, que você pode chamar de partículas M ou menos M, né? M mais ou M menos, ou simplesmente M e você põe um tracinho na que tem carga negativa. Você põe um tracinho em cima, que seria as antipartículas, ou partículas negativas de massa, né? Então, o campo gravitacional, o que a ciência denomina de curvatura do campo, presta atenção, gente, para vocês não confundir. O que a ciência denomina de curvatura do campo, olha só, não é uma curvatura. Cientistas prestem atenção. É formado de partículas elementares de massa e antipartículas elementares, né? De massa negativa. Então você tem partículas M e M tracinho, né? Partículas de massa positiva e antipartículas de massa negativa. Deu para entender, né, gente? São gradientes, como me diz aqui um ser que está me ajudando nessas aulas, é formado de... São dois campos superpostos, né? De partículas de massa e antipartículas de massa, né? Então, o que acontece? Próximo à Terra, por exemplo, essas partículas de massa, próximo à Terra, né? Essas partículas de massa crescem na direção do centro, as partículas M, de massa positiva. E as antipartículas de massa negativa decrescem na mesma direção. Conforme você vai chegando no centro, as antipartículas têm antipartícula, né? Porque o campo gravitacional, ele é um gradiente de densidade, ele não é apenas... ele tem uma gradiente, gente, é uma certa densidade para um tipo de partícula e uma certa densidade para outra. Então tem um gradiente de densidade de partículas M e um gradiente de densidade de partículas antipartículas M, né? Ou M tracinho. Só que as antipartículas em direção à Terra, por exemplo, né? Elas são menor, porque a Terra é essencialmente feito de massa, essencialmente material. Então, como a Terra é essencialmente material, as partículas M, gravitacionais M, ela é maior em direção ao centro. Mas toda a massa, todo corpo, né? Todo corpo não é só matéria ou antimatéria. Todo corpo tem os dois no núcleo, né? Só que como a matéria, ela é... Só um momento. Isso, como a matéria, como a Terra é predominante feita de matéria, né, no núcleo, de massas positivas, então o campo gravitacional
as partículas M, o campo gravitacional em torno da Terra, é maior de massas positivas. Mas só que a Terra também tem antimatéria num nível menor, né? Um nível negativo de energia. Então, o que acontece? As partículas menos M, né? Menos M, partículas, antipartículas ou M tracinho, elas também são menor em direção ao centro da Terra, né? É um gradiente de densidade. Porque no núcleo, gente, a atração e repulsão que o núcleo, que as partículas nucleares, olha só, a atração e repulsão que as partículas nucleares exercem no campo já tem essas partículas e antipartículas. A atração e repulsão que as partículas do núcleo ou nucleares exercem sobre as diversas partículas do campo cria esse gradiente de densidade que eu acabei de mencionar. É assim, gente, que é o campo gravitacional, e não tão simples como denomina a ciência terrestre, né? Não tão simples como uma curvatura do campo. Ele é feito também, né, de partículas elementares de massa e antipartículas elementares de massa, ou M e M tracinho, tá? Respectivamente. Então, gente, é isso, tá, meus filhos? É certeza. Se algum cientista quiser usar essas informações para aditar, né, como aditamento no seu conhecimento científico, eu ficarei feliz, porque eu prego para toda a humanidade, para o progresso, eu prego para o progresso da humanidade e para o meu. Não estou aqui para fazer fama, eu apenas digo o que eu aprendi nos livros espíritas e no que os espíritos me ajudam. Eles ajudam a entender os livros que eu leio. Não é que eu não estudo, não é que eles falam tudo, de jeito nenhum. Você tem que estudar. Eu estudo muito. Só que aí, quando eu estou com alguma dúvida, meio perdido, eles fazem um aditamento. Eles complementam e fazem. E me dão um entendimento o correto, né? Que às vezes eu posso ter um entendimento errado, mas isso não dispensa, né, o estudo incessante. Eles usam o meu conhecimento, mas eu preciso saber primeiro, me esforçar para entender. Se eu não entender, eles dão uma ajudinha, porque eu tenho que ter o mérito, né? A conquista do entendimento. Eu preciso descobrir por mim mesmo. E aí eles só confirmam ou eles corrigem quando eu estou errado, né? Mas eu sempre tenho que discernir o que é certo, o que é errado, né? Porque também não são só seres que querem me ajudar, são seres também que querem atormentar a minha cabeça, né? Os irmãos que sentem raiva de mim, inveja, que estão na outra dimensão, não que eu não deva amá-los, devo amá-los profundamente, como eu amo todos e cada um de vocês. Mas eles atrapalham por zombaria mesmo, por diversão, ou por inveja, ou por maldade, porque eles são assim. Mas isso não quer dizer que eu deva julgá-los, atacá-los ou execrá-los, né? Porque execrá-los, gente, para quem não conhece o termo, segundo o seu dicionário local, é odiar, né? Não podemos execrar ninguém, mas sim devemos amar a todos como Jesus nos amou. E assim, gente, eu vou terminando a palestra. Fiquem na paz do nosso mestre. Muito obrigado mesmo. Beijos e abraços. Até a próxima.